Olá, colegas, sejam muito bem-vindos ao Conversa Sinjap, um espaço criado para aproximar ainda mais o sindicato da nossa categoria. Durante as próximas semanas, vamos conversar sobre temas que impactam diretamente a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da Justiça do Amapá. Hoje, começamos uma série especial sobre política, serviço público e o futuro da nossa carreira. Este não é um espaço para discutir os partidos ou fazer campanha eleitoral. Nosso objetivo é outro: compreender por que a categoria precisa participar das grandes decisões políticas que influenciam nossa carreira, nossos direitos e o fortalecimento do serviço público. Hoje vamos falar sobre por que a categoria precisa construir uma consciência política coletiva. Nossa conversa está dividida em 3 partes. A primeira, vamos falar sobre por que estamos falando sobre isso. Depois vamos discutir a força da categoria. E o terceiro bloco, vamos conversar sobre qual será o papel do Sinjap. Para esse bate-papo, recebo a presidente do Sinjap, Eutália Melo Aires. Olá, Fernando. Um abraço a todos os colegas. Fico muito feliz por iniciarmos esse espaço de diálogo. O sindicato também se fortalece quando cria oportunidades para conversar diretamente com a sua base. Também está conosco o vice-presidente do Sinjap, Carlos Alfaia. Olá, Fernando Aires. Olá, presidente Eutália Aires. Um abraço a todos os nossos colegas. Espero que essa conversa desperte reflexões importantes sobre o papel de cada um nos desempenhar no futuro da nossa categoria, com certeza. Presidente, algumas pessoas podem perguntar: por que o sindicato resolveu falar sobre política? Porque praticamente todas as decisões importantes da nossa categoria passam pela política. Quando discutimos orçamento, quando defendemos concurso público, quando buscamos melhorar o nosso plano de cargos e carreiras, quando reivindicamos melhores condições de trabalho, tudo isso depende de decisões tomadas por pessoas que ocupam cargos públicos. Se essas decisões influenciam diretamente a nossa vida, então faz todo sentido que a categoria acompanhe esse debate. Mas eu quero destacar uma diferença que é muito importante. Falar de política não significa fazer política partidária, significa compreender como as decisões políticas afetam a nossa categoria e como podemos participar desse processo de forma organizada. Ou seja, não estamos falando apenas de eleição, estamos falando da construção do futuro da nossa carreira. Exatamente. Os direitos que temos hoje não surgiram por acaso. Eles foram conquistados porque trabalhadores se organizaram, dialogaram, apresentaram propostas e participaram das decisões. Essa organização continua sendo necessária. Alfaia, você acompanha há muitos anos o trabalho sindical. Como essas decisões chegam até o dia a dia do servidor? Olha, chega de maneira muito concreta, né? Quando falta servidor numa unidade, quando existe sobrecarga de trabalho, quando discutimos reajuste, quando debatemos previdência, quando defendemos concurso público, quando buscamos melhorar a estrutura dos fóruns. Tudo isso depende das decisões administrativas e políticas. Às vezes pensamos que esses assuntos estão distantes, mas eles chegam na nossa mesa todos os dias. Presidente, existe uma frase muito conhecida: cada um vota em quem quiser. Isso é verdade? Mas será que uma categoria organizada pode ir além dessa visão individual? Eu acredito que sim. E eu quero explicar por quê. Cada trabalhador continuará exercendo livremente seu direito de voto, isso é inegociável. Mas antes do voto existe um processo muito importante. O processo de conhecer a realidade, entender a conjuntura, debater, ouvir opiniões diferentes, apresentar nossas reivindicações, conhecer quem pretende representar a sociedade. E nesse momento, o sindicato ele exerce um papel fundamental. Nossa missão é criar espaços para que a categoria possa refletir coletivamente. Quando fazemos isso, deixamos de agir apenas como indivíduos e passamos a pensar como categoria. E isso muda completamente a nossa capacidade de diálogo e de influência. Então, a ideia não é substituir a decisão de cada pessoa, é construir uma consciência coletiva. Perfeitamente. Queremos que a categoria conheça os desafios do serviço público, compreenda suas prioridades e participe da construção de uma visão coletiva sobre aquilo que é melhor para os trabalhadores da justiça. Quando essa construção acontece de forma democrática, ela fortalece toda a categoria. Alfaia, por que essa construção coletiva é importante? Porque uma categoria organizada, Fernando, tem muito mais força. Imagine centenas de trabalhadores discutindo isoladamente os seus interesses. Agora imagine esses mesmos trabalhadores
debatendo juntos, definindo prioridades e apresentando uma pauta comum. A diferença é enorme. Quando falamos em uma só voz sobre aquilo que realmente importa para a categoria, aumentamos nossa capacidade de diálogo e de negociação. E isso vale antes, durante e depois das eleições. Não é só esse período eleitoral que vai ficar registrada a nossa discussão. Nós temos que acompanhar e ter frutos desse momento e desse debate e dessa confiança. Presidente, como o Sinjap pretende contribuir nesse processo? Olha, o nosso compromisso é construir esse caminho junto com a categoria. Vamos promover debates, apresentar informações, explicar a conjuntura política, construir uma plataforma de reivindicações, ouvir quem pretende representar a sociedade, conhecer seus compromissos e levar tudo isso para que a própria categoria participe dessa reflexão. O objetivo não é que a diretoria escolha por todos, o objetivo é criar condições para que a categoria construa coletivamente a sua compreensão sobre quais projetos e quais representantes realmente assumem compromissos concretos com a valorização do serviço público e dos trabalhadores da justiça. Essa construção precisa nascer da base. Quanto maior a participação dos sindicalizados, mais legítima e mais forte ela será. Estamos chegando então ao final do nosso primeiro episódio. Presidente, qual mensagem você gostaria de deixar para os colegas? Olha, eu gostaria de convidar cada colega a participar desse processo. Não queremos uma categoria que apenas acompanhe as decisões depois que elas já acontecem. Queremos uma categoria presente, consciente e organizada. A força do sindicato não está apenas na sua diretoria. Ela está na participação dos trabalhadores e trabalhadoras. Quando debatemos juntos, construímos juntos. Quando compreendemos a conjuntura, fazemos escolhas mais conscientes. E quando conseguimos identificar aquilo que nos une, aumentamos a nossa capacidade de defender nossos direitos e fortalecer o serviço público. Esse é o convite que eu faço. Participe, acompanhe, questione, contribua. O futuro da nossa categoria deve ser construído por todos nós. Alfaia, deixe sua mensagem. Eu reforço esse convite e o sindicato é um espaço coletivo. Quanto maior for a participação da categoria, maior será a nossa capacidade de representar os interesses dos mesmos. A construção do futuro da nossa carreira depende da organização, diálogo e, principalmente, o compromisso de todos, Fernando. Muito obrigado, presidente Otália. Muito obrigado, Carlos Alfaia. E obrigado você que nos acompanhou. No próximo episódio, vamos conversar sobre um tema muito importante. Quem realmente decide o futuro da nossa carreira? Vamos explicar de forma simples qual é o papel do governador, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional e por que essas instituições influenciam diretamente a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da Justiça. Até o próximo Conversa Sinjap.